o que é demissão por justa causa, né? Então, nós temos aí nove aulas. Dessas 9 ainda temos que fazer atividades avaliadas em 20 pontos, né? Semana passada a gente já deixei uma. Não me recordo agora se foi 5 ou 10 pontos que a gente combinou em cada atividade, né? Então é isso. Na medida que for caminhando aí, a gente vai combinando atividade por atividade. Bom, o que seria remuneração e salário? Uma coisa que vocês devem guardar, que remuneração é diferente de salário, tá? Quem é que levantou a mão aí? Semiologia FBH, quem é? Professor, posso fazer uma pergunta? Pode. O senhor falou para a gente que durante as férias, até 5 faltas injustificativas não é descontado. A partir daí que é descontado, né? Sim. Tá. Beleza, obrigada. De nada. Bom, então, dando continuidade aí, né? A gente vai falar de remuneração e salário. A remuneração é diferente do salário, tá? Bom, então o que seria remuneração e o que seria salário? O salário, ele é aquele valor econômico, né? É o valor que o empregado recebe diretamente do empregador, né? É aquele valor que o empregador, todos os meses, tem que despender para fazer o pagamento do salário do empregado que prestou o serviço de forma continuada, de forma onerosa, mediante dependência e subordinação, né? De forma pessoal. Já a remuneração, né? O que seria a remuneração? De acordo com a CLT, a remuneração, ela é o salário que é pago pelo empregador e alguns salários indiretos pagos por terceiros, né? Que a gente tem aí como gorjetas. Entretanto, a gente tem que pensar que a CLT ela é de 1940, então ela traz, né, em seu bojo aí a concepção de gorjetas, ok? Mas vamos modernizar um pouco. A remuneração é tudo aquilo, né, que acrescenta ao salário, além do salário pago diretamente pelo empregador, né? Então, qualquer benefício que você receba, ela é um tipo de remuneração, tá? Para vocês entenderem melhor, vamos colocar aí servidor público que recebe aí o quinquênio, né? Então, não é só servidor público, né? Professor, a cada 5 anos na empresa, a gente recebe um quinquênio que corresponde a 10% do valor do salário, né? Então, o meu salário é X, mais o quinquênio, mais descanso semanal, mais extensão de jornada, então por aí vai. Então, o salário direto é X, mas o quinquênio, extensão de jornada, né? Isso tudo entra como remuneração, tá? Lá no artigo 457 da CLT, ele menciona que integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagem e abonos pagos pelo empregador. Bom, então vamos mencionar aqui uma por uma para que vocês possam entender, né? Ô, Breno, Oi.
Boa noite. Então, no caso, a remuneração seria algo separado do salário, pago à parte. O salário é uma coisa fixa que você tenha todo mês, e a remuneração é algo à parte que você pode pegar, no caso. Não, não, a remuneração é somente uma forma, uma nomenclatura que é conhecido o salário também, tá? Então a gente tem o salário, que é só aquele salário e pronto, você vai ter os descontos legais ali e acabou. E nós temos o salário que ele tem, né, alguns acréscimos, né? Você recebe todos os meses, tá? Mas você tem uns acréscimos, além do salário, você tem ali, igual eu falei, um quinquênio, você tem ali uma extensão, tá? Então, a partir do momento que você tem, além do seu salário, acréscimos, né? Pode que sejam mensais, né? Porque a gente vai falar daquele acréscimo, daqui a pouquinho nós vamos falar, que vamos supor, você recebe de forma esporádica, né? Que você recebe se você tiver sido um bom funcionário, se você tiver batido a sua meta, etc., né? Vários outros aí motivos, né? Para ele receber um plus, que seriam as gratificações, tá? Mas aí daqui a pouquinho a gente fala. Então a remuneração é aquilo que o empregado recebe todos os meses, né? Só que além do salário, ele recebe alguns acréscimos, ok? Deu para entender, João? Deu sim. Beleza. Então vamos lá. Então, nós vamos ingressar aqui agora nas comissões. Então, o salário, ele pode ser pago como comissão, né? Alguém sabe explicar o que seria isso? Provavelmente nós temos alguém do comércio aí, né? 100 alunos na nossa turma, provavelmente tem alguém do comércio aí que pode nos falar o que seria salário através de comissão. Seria aquele salário que, por exemplo, o vendedor, ele vende X durante o mês, aí ele tem a comissão em cima daquele salário. Poderia ser sim. Seria meio que a meta dele. É como uma premiação? É como uma meta a ser alcançada dele, no caso? Olha só, não seria meta, tá? E não seria premiação. Quando a gente fala de comissão e de percentagem, vocês têm que ter em mente o seguinte: comissão e percentagem é a mesma coisa, tá? Só que a comissão, ela é calculada através de valor, né? Então, é um valor monetário, é um valor em reais. Já a percentagem é um valor percentual de determinada venda ou de determinado produto, né? Então, esse empregado que tem o salário, que recebe salário através de comissão, ele tem que atingir, né, X de vendas, X de produtividade, para que ele tenha ali dependendo da empresa, claro, um pagamento do seu salário sobre valor, né? Essa comissão sobre o seu salário para fazer o salário dele. Então é o seguinte, a pessoa, né, tem lá que é R$ 10 de comissão a cada produto vendido, né? Então ela conseguiu vender ali naquele mês 1.000 produtos, né? Então, desses R$ 1.000, ele teria aí, vamos supor, R$ 100 que seria dele, né? Que são 10 produtos de 100, ele vendeu 1.000, então ele tem 10 vezes 10, né? Que é 10% a comissão, que é R$ 10 a comissão dele, ele daria R$ 100 nos 1.000, né? Então, assim, existe esse tipo de trabalhador, né? Que recebe dessa forma, somente através de comissão, tá? No caso do percentual, seria a mesma coisa, né? Então ele venderia ali os seus R$ 1.000 e receberia comissão, né? Tem empresas que escalonam essa comissão, tem empresas que é uma comissão fixa, né? E como que seria, desculpa, essa percentagem, e como que seria essa percentagem? 1%, 2%, 3%, né? Isso aí vai de empresa para empresa. E aí, vamos pôr aí os mesmos 10% a cada produto vendido,
ele teria 10%. Então, vendeu R$ 1.000, 10% dá R$ 100, né? Então, vocês viram aí que é a mesma coisa, né? Se eu tenho R$ 10 de forma monetária, é comissão. Se eu tenho 10%, é percentagem, tá? No entanto, gente, a gente tem duas modalidades de trabalhadores, né, de formas de pagamento de salário, que é aquele trabalhador comissão pura e aquele trabalhador comissão mista, né? O trabalhador comissão pura, ele tem que produzir durante o mês para que alcance aí pelo menos o salário da sua categoria, né? Caso ele não alcance esse salário, ela é obedecida à regra, né? E é pago o mínimo, o salário daquela categoria, tá, gente? Então, vamos supor, R$ 1.000, é 1.100. Se ele não alcançar 1.100 de comissão ou percentagem, a empresa, né? Ela automaticamente tem que pagar para ele esses R$ 1.100, tá? Então, mesmo que seja uma comissão pura, ela é garantido o mínimo aí de um salário da categoria, ok? Agora, a gente tem a comissão mista. O que é comissão mista ou percentagem mista? É aquela onde você tem um salário fixo, tá? E você tem também um valor de comissão, tá? Nesse caso da comissão mista, todos os meses, né, você recebe seu salário mais a comissão. Mas vamos supor que em algum determinado mês, o cliente, né, que você vendeu ali não pagou. A lei, e a empresa queira não pagar a sua comissão, tá? Porque ela também não recebeu. A nossa legislação, ela determina que quando se tratar de comissão mista, onde temos o salário mais a comissão, a empresa tem até 90 dias para fazer o repasse dessas comissões, tá? Então, esse empregado, ele tem que acompanhar ah, os pagamentos, né, para conferir se realmente ele recebeu todas as comissões ou percentagens que ele teria direito para receber, tá, gente? Eu vi que uma colega levantou a mão. Deixa eu ver quem foi aqui. Ô, Breno, já me respondeu. Tá, joia. Quase que eu fiquei surdo. Oi, Pedro. Ô, professor. Pois não? Tudo bem? Boa noite. Aqui, não dá para Boa usar noite. duas tentativas. Não, uma tentativa só é muito pouco exercício de faz. Não tem chance de fazer de novo. Igual os outros professores fazem, dá duas tentativas. Eu vou pensar, mas é porque eu sou um carro. Eu vou pensar, mas é porque eu sou carrasco, né? Pelo amor de Deus, eu tirei 0, professor. Você tirou 0? Pelo amor de Deus, dá mais uma tentativa lá. Alô, professor? Não, é na aula. Eu vou pensar sobre alterar lá para mais uma tentativa, tá? Obrigada. Seja bonzinho, Breno. Mas eu sou difícil, eu sou ruim mesmo. Você é tão bonito, com a voz tão bonita e ser perverso, não pode Não é ruim, não. Tem que Você ser é um bom. conjunto de Pode coisas deixar. boas. Que isso, Não, Breno? vamos lá. Mais uma chance pra gente. Vamos lá, Pedro. Pedro Nobre levantou a mão. Quer perguntar alguma coisa? Ô, professor, a internet do Pedro caiu. Tá, joia. Na hora que ele puder voltar, a gente tenta responder, né? A O indagação Pedro dele. sou eu, Consolação. Não é? Tá errado aí. Ô, gente, então vamos continuar. Quanto à comissão e percentagem, vocês entenderam o funcionamento, como que ocorre, né? A questão
da comissão pura, a questão da comissão mista, né? É bem tranquilo, né? Então, Bom, professor, eu entendi que a comissão pura é aquela em que o empregado, ele trabalha sob o salário de comissão, enquanto que garantido o mínimo da categoria. garantido o mínimo, Isso. enquanto que o misto é o mínimo mais o percentual ou comissão, que é a mesma coisa, Aham. ele recebe, por exemplo, se ele vender 10% a mista, ele vai ter um salário X, por exemplo, salário mínimo, mais 10% em cima do seu salário. Seria isso? É isso, né? E onde essa comissão ou percentagem pode ser paga em até 90 dias. Seria isso. Sim, positivo. Obrigada. De nada. Miriam, Ô, professor, eu fiquei meio confusa. A pessoa pode trabalhar e receber só a comissão? pode. É legal não receber mais nada além da comissão? É legal, sim. Só que o que que acontece? A Mas e empresa se ela não vender nada? é garantido o mínimo para ela, né? Então é garantido para ela aí o salário mínimo da categoria. Então, por exemplo, não é o salário mínimo vigente no país, é o salário mínimo daquela categoria. Porque o salário mínimo hoje é 1.100, mas o salário do comércio ele é maior, né? Então vai depender de qual área aí, de qual categoria que você vai se enquadrar. Então a pessoa que trabalha e recebe apenas comissão, ela vai receber, né? O mês que ela não conseguir atingir sua meta, fazer o seu salário, ela recebe no mínimo o salário da categoria. Mas isso na realidade não acontece, né, professor? Acontece. Uai, então se ela não vender nada, ela ganha o salário. Eu estou falando, se ela não vender nada, ela não recebe nada. Não, ela ganha um salário da categoria. Só que vamos lá, vamos imaginar o seguinte: esse mês você não vende nada, você recebe o salário. Mês que vem, você não vende nada, recebe o salário de novo. No terceiro mês, a empresa vai acabar te demitindo, né? Então, assim, que você não está. Porque se não Tem vender, né, ela vai ser demitida, porque não está dando lucro para a empresa. justamente uma hora ou outra ela vai ser demitida, né? O professor, mas isso na prática não funciona, não funciona? Funciona. Por que não? Ah, porque eu conheço pessoas que trabalham sob comissões e falam que se ela não vender, ela não ganha nada. Ela ganha o salário da categoria dela, né? Não existe isso de não ganhar nada, não. É diferente, por exemplo, tem empresas que se especializam como com CNPJ delas, né? Onde elas prestam serviço. Aí, se não vendeu, realmente ela não ganha. Agora, quando se trata de empregado, esse empregado, independentemente se ele tem valores para receber de comissão ou não, obrigatoriamente tem que ser garantido para ele o mínimo legal, tá? Mas Que é o mínimo da categoria. esse empregado tem que estar de carteira assinada. Sim, Tá, tem que então, preencher todos aqueles requisitos que a gente já viu do empregado lá, artigo sim, 3º, entendi. Entendi, tá? obrigada. Agora, eu tenho uma empresa que presta serviço, aí não, aí é outra coisa. Se ela não faturar, se eu não faturar, se eu não correr atrás, aí eu não tenho direito ao mínimo, não. Esse valor é fixo O que valor? da comissão, Não, a do salário? comissão, ela vai variar, né? A comissão vai variar. Agora, se a pessoa não consegue atingir aquele montante no mês, o que que acontece? Ele vai receber o mínimo, que é o salário mínimo da categoria, tá? No entanto, a gente tem duas formas. Pode ser comissão mista ou comissão pura. A comissão pura, ele só recebe comissão, garantido o mínimo. A comissão mista, ele tem um salário garantido, mais a comissão que ele fizer. Professor, Oi. e pode ser, tipo assim, substituído? Por exemplo, tem um salário, ganho salário, um salário mínimo, Uhum. ok. E aí vou pagar mais um funcionário uma comissão. Aí, se no caso bateu a meta, a comissão foi, exemplo, deu 3.000. Certo.
Aí eu não pago salário, eu pago só a comissão. Não, não pode. A não ser, né, igual eu te falei, a não ser que seja comissão pura. Aí, comissão pura, sim, vai pagar só a comissão. Tá? Entendi. Amanda Ellen Damasceno. Ô, Breno, e esse pessoal que trabalha por conta própria, eles cobram lá por tarefa? Não, aí é outra forma de trabalho, né? Não tem nada a ver, isso aí ele está cobrando, não tem nada a ver com comissão ou percentagem. Ele está cobrando ali pela prestação de serviço que está sendo ofertada. Tá. Aí ele cobra pelo serviço dele. Sim, tá? Seria salário, seria salário. É Pedro Souza. Pedro de Souza. É você mesmo? Sou eu mesmo. Não, então beleza. Vou baixar sua mão aqui para a gente continuar. Gente, mais algum questionamento? Podemos continuar? Então tá, vamos continuar. Aqui eu acho que no chat alguém falou alguma coisa. Não. Bom, além então das comissões e das percentagens, nós temos aí as gratificações. As gratificações nada mais são do que vantagens ou, né, uma forma que o empregador tem para, entre aspas, agradecer seu funcionário, motivar o funcionário, né, gerar aí entre a equipe um clima de competitividade, né, porque aquele que sobressair, ele ganha determinada gratificação, dentre outras modalidades de gratificações que a gente tem, né? Então, por exemplo, o 13º, que a gente vai falar daqui a pouco. O 13º, apesar de ser uma regra legal, né, ele é obrigatório, o pagamento todos os anos, e ele é conhecido como uma gratificação de Natal, gratificação natalina, porque todos os natais, né, todo final de ano, são pagos os 13º aí como uma gratificação, tá? Então, gratificação nada mais é do que aquilo que a empresa dá para motivar os seus empregados, né? Para dar, assim, um desejo maior de produtividade maior, né? Mas a empresa pode dar uma viagem, ela pode pagar outros tipos de gratificações, né? Então, isso é normal. Antigamente a gratificação, quando ela era mensal, quando ela era... Dá um peru de Natal? É uma forma de gratificar, né? Agora, a gratificação, quando ela se tornava, né, mensal ou de forma não eventual, ela ocorria sempre nas mesmas datas, então ela passava a integrar o salário. Com a reforma trabalhista, essas gratificações, elas podem ocorrer a todo momento ou todos os meses, que não mais integram salário, tá? Então, as gratificações hoje em dia, elas não mais integram salário. Outro ponto aqui que a gente tem para falar são as diárias de viagem, as diárias para viagem. As diárias para viagem, elas são utilizadas quando, e aí vocês vão entender daqui a pouquinho, né? Quando eu acabar de falar sobre diária de viagem, a gente já vai emendar com outro assunto aqui, que aí vocês vão entender. A diária de viagem é aquela paga para o trabalhador, né? Quando ele está a serviço da empresa em outra localidade, senão a sua. Então, o que seria diária de viagem? Gasolina, seria despesa, hotel, né? Tudo isso, alimentação. Um detalhe, a diária de viagem, ela não pode ultrapassar 50% do salário desse empregado. A partir do momento que ela ultrapassa 50% do salário do empregado, ela passa a integrar esse salário, tá, gente? Então, diária de viagem, ela só ocorre para restituir ou antecipar gastos durante uma viagem, ok? Então, como eu acabei de falar,
você tem a obrigação de apresentar, quando você chega, né, na empresa depois de uma viagem, todas as notas fiscais do que você gastou, que aí você é reembolsado. Ou a empresa te fornece um valor X, que você vai realizar essa viagem, e quando retornar, você tem que prestar contas para a empresa. Se sobrou dinheiro, devolve. Se faltou, a empresa te restitui, te reembolsa. Tá? Isso é conhecido como diária de viagem, quando você estiver a serviço da empresa em outra localidade. E aí a gente tem também, né, quando você está a serviço da empresa na mesma localidade onde você mora, né, onde você reside, a gente tem em algumas empresas, não vou falar que são todas, mas a ajuda de custo, né, que é aquela ajuda que a empresa te fornece para que você vá visitar um cliente, né, para que você coloque gasolina, né? Então, tudo isso, tá, gente? É uma ajuda de custo. Então, diária para viagem, se ultrapassou 50% do salário da pessoa, integra o salário. Ajuda de custo é somente para dentro da cidade, somente para suprir os atendimentos aí que a empresa solicita aos seus funcionários. Oi, Maria Luísa Ferreira. Ô, professor, e nesse caso, a ajuda de custo ela pode ser incorporada ao salário? A ajuda de custo, como eu tinha falado, ela somente será incorporada ao salário, né, deixando de ser ajuda de custo, a partir do momento que durante um mês você deixe a sua ajuda de custo aí, desculpa, a ajuda de custo não, a ajuda de custo ela é dentro da cidade, né, a ajuda de custo não. A ajuda de custo é somente para custear aí as suas despesas de locomoção a serviço da empresa, né? Ou alimentação, geralmente as empresas dão vale alimentação, então é somente nesse sentido, para ajudar a custear essa locomoção para atendimento a outras empresas, tá? Vocês me desculpem, mas eu tinha entendido a pergunta como diária para viagem, né? Mas a ajuda de custo ela não integra salário, tá bom? Bom, gente, vamos caminhando aqui para o último questionamento aqui desse nosso slide de hoje, tá? Os próximos dias eu prometo a gente dar uma acelerada, pelo menos 2 slides por dia, porque senão também a gente não tem tempo, né? Se bem que 13º é rápido, e a gente está caminhando aqui também, remuneração na segunda a gente já mata ela, e vamos lá, vai dar tudo certinho, tá? E o último aqui, de acordo com o artigo 457 da CLT, são os abonos pagos pelo empregador. O que são abonos pagos pelo empregador? É qualquer tipo de adiantamento salarial, tá, gente? Como a gente já tinha mencionado anteriormente, né? Quando a gente falou em abono de férias, né? Alguém lembra o que é abono de férias? É aquele abono que eles pagam antes do trabalhador sair de férias. Não. É a remuneração do descanso. É o salário mais uma terça parte. Não. Meu Deus. É uma terça parte do salário. É a remuneração mais do descanso. Gente, durante 12 meses. Abono de férias é quando o empregado vende 10 dias de férias. Vocês esqueceram disso? É quando há aquela venda de 10 dias de férias, essa venda, né, esses 10 dias, esse empregador está abonando aquele período em que o empregado, né, não pretende descansar e sim trabalhar, tá? Então, é o período que é abonado pelo empregador, tá? Da mesma forma, o abono pago pelo empregador são todos aqueles necessários, né, para ajudar aí o empregado pelo interesse do empregado, né? Um deles que a gente pode citar seria o adiantamento. Tem muitas empresas que pagam o salário no 5º dia útil e depois lá para o dia 15, dia 20, eles fazem um adiantamento de 40%, 50% do salário, né? Então, isso pode acontecer, e isso é conhecido como abono salarial, tá bom? Ô, gente, eu vou parando por aqui, tá? Próxima aula a gente continua.
Hoje vocês puderam notar aqui que eu não estou com a garganta muito boa. Estou tentando falar mais baixo aqui.